Ser infinito, seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre medos e pensamentos limitantes e é importante que você coloque isso no papel. Esse exercício de hoje é você colocar no papel. Por que é importante isso? Muitas coisas que você não consegue realizar na sua vida é porque está nessas duas coisas, né? Que é o medo e os seus pensamentos que limitam. O medo, às vezes de errar, o medo de decepcionar, medo de não dar certo, tudo isso vai fazendo com que você se paralisa diante daquilo que você precisa alcançar, que você quer alcançar. E aí também vem os seus pensamentos te limitando, às vezes dizendo que você não pode, que você não consegue, que vai ser muito difícil, que vai acontecer várias coisas, ou seja, esse turbilhão de pensamentos para atrapalhar você realizar seu sonho. Talvez você que está fazendo esse treinamento aqui está no intuito de mudar a sua vida financeira, né? Talvez você está vivendo hoje numa situação em que não está te agradando e você quer ter muito mais, você merece ter muito mais. Mas às vezes você tem medo de se arriscar em algo novo, né? Às vezes você tem medo de começar algo novo, porque você fica com aquele pensamento: ah, mas se eu tentar e não der certo, o que vai acontecer comigo? Ah, muitas pessoas tentaram e não conseguiram. Aquele colega que eu conheço tentou e não conseguiu, se lascou, se deu mal. E esse medo e esse pensamento limitante faz com que você se paralisa. E nessa sua paralisação, né, vamos dizer assim, você não evolui, você não prospera, você não sai do lugar. Isso faz com que você tenha uma vida também limitada, uma vida também vivendo no medo, uma vida escravizada. E nesse treinamento aqui não é para isso, é para desbloquear você. É para tirar você desse conforto emocional que você está vivendo hoje e colocar você em movimento. Porque é com movimento que você vai alcançar aquilo que você quer. Agora, eu falo sempre, quem busca estabilidade está vivendo no passado. Quem busca, não vou falar incerteza, mas sim em se arriscar, está buscando a prosperidade. Lembra sempre disso. Se você quer prosperar, você precisa se movimentar, precisa arriscar mais. Vai existir medo? Vai existir medo. Vai talvez ter pensamentos que queiram te limitar? Vai sim. Afinal, isso também é aliado para o bem a nós, né? Se você atravessar uma rua sem ter medo, sem ter pensamento que te limita, provavelmente talvez você seja atropelado por algum carro, não é verdade? Se você não tiver medo de pular de um prédio, talvez você morra, né? Então, o medo e o pensamento limitante sempre vai existir, mas também para te proteger. Você só não pode deixar que esses medos e esses pensamentos te limitantes te paralisam a alcançar uma nova vida, a alcançar uma nova versão, a alcançar tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você deseja, certo? E é por isso que eu construí esse exercício aqui, esse exercício de neurociência, para que você aplique hoje, no dia de hoje, na sua vida. E para você aplicar na sua vida, você precisa reconhecer quais são os seus medos, quais são os seus pensamentos que te limitam. E a melhor forma de você reconhecer, trazer clareza para fora, né? É você escrever. Quando você escreve, você já tem 50% aí de cura, né? Já tem 50% garantido, porque você já vai trazer do seu inconsciente, do seu subconsciente, tudo aquilo que você sente que te faz medo. E aqui você pode colocar nesse exercício de forma clara, do jeito que você entender. A forma melhor para entender aqui é você, tá? Eu não vou ler isso aqui que você escreveu, mas é uma forma para você ter uma clareza de quais são os seus medos. Aqui eu coloquei assim, ó, nessa folha, vou mostrar para você, aqui essa folha. Acredito eu que você recebeu essa folha e está na sua apostila, tá? Tá na sua apostila. E você vai escrever, anotar aqui abaixo, olha. Anote abaixo os pensamentos negativos, os medos e escreva os pensamentos positivos que você possa ter. Mudança de comportamento.
Nessa anotação, como eu disse, você vai trazer, né, para que os seus medos, os seus pensamentos negativos, você vai trazer para a primeira, para a segunda coluna. E aí na frente você vai colocar uma mudança de pensamento, uma mudança, uma forma positiva. É simples, tá? Esse exercício é muito simples. Eu até coloquei aqui no início aqui, ó. Vamos supor que você tem um pensamento negativo de não consigo emagrecer. E no medo, né? No medo você pensa dessa forma, olha, tenho medo de me acharem feio, feia. Ou seja, olha só como é que essas duas coisas te paralisam, ó. Primeiro, né? Vamos dizer que primeiro seja seu medo. Tenho medo de me achar feio. Aí o pensamento negativo, eu não consigo emagrecer. E aí você fica nesse empate sempre e não sai do lugar. Você não emagrece e fica se sentindo que é uma pessoa muito feio ou feia. E aí você fica nessa situação. Agora, com a nova programação, e você vai ficar com essa programação, você vai dizer assim no pensamento positivo: consigo emagrecer com facilidade. Lá no pensamento positivo, nessa terceira coluna aqui, ó, nessa terceira coluna, onde está escrito pensamento positivo, você vai colocar consigo emagrecer com facilidade, tá? E aí você escreveu aqui do lado na coluna aqui da esquerda, você escreveu aqui os seus pensamentos, os seus medos, você do lado vai fazer um positivo. Ah, Luciano, mas não dá tudo nessa coluna, não tem problema. Você pode pegar um caderno, uma folha e coloca ali, né? Quais são meus pensamentos negativos em relação a isso que eu quero mudar na minha vida? Talvez você quer mudar a sua vida financeira. E aí você vai colocar ali, quais são os meus pensamentos negativos em relação à vida financeira? Quais são os meus medos para essa mudança? Quais são os meus medos com esse problema que eu estou tendo de relacionamento, em relação ao dinheiro? E aí você coloca aqui com total clareza no papel e depois você pega esse mesmo medo, né? Esse mesmo medo, esse mesmo pensamento negativo e constrói ali um pensamento positivo. E aí você fica só com o pensamento positivo. E aí você leia para você essa frase repetidamente. Todos os dias você pode ler, tá? Escolha o melhor local, o melhor horário para você ler essas frases. Se você quiser carregar com você, carregue com você. Por exemplo, se o seu intuito fosse como esse aqui, querendo emagrecer, aqui era simplesmente só uma única frase, né? Consigo emagrecer com facilidade. Consigo emagrecer com facilidade. Consigo emagrecer com facilidade. Você vai carregar essa frase, essa afirmação para você no cartão, escreva no teu celular, grava uma voz falando isso para você. Haja aí de forma criativa para que você grave essa mensagem no seu subconsciente. Igual eu falei, 50% já garante o seu resultado só de você escrever. Mas os outros 50% precisam da repetição. Vai falando para você, vai falando esse lado positivo. Quer a sua vida financeira? Constrói também aí uma frase positiva em cima da sua vida financeira, né? Igual talvez o seu medo, o seu pensamento negativo é: eu nunca vou conseguir sair da dívida, né? Tenho medo de não ter dinheiro para comprar as coisas para os meus filhos. Aí você coloca um positivo, né? Tenho dinheiro em abundância em minha vida. Pronto. Simples. Viu como é que é fácil? Você vai colocar: tenho dinheiro em abundância em minha vida. Fez isso, fala só essa frase para você. Trata disso. Carrega essa afirmação para você, tá? Então é muito importante que você faça esse exercício hoje. Tire esse tempo, escreva aí aquilo que você sente medo, aquilo que você tem um pensamento limitante, que é o pensamento negativo, em relação àquilo que você quer mudar, tá bom? E escreva o positivo e fala a afirmação positiva para você. E todo momento, tá? Estiver dentro do carro, estiver dentro do ônibus, do trem, metrô, avião, passeando, antes de dormir, qualquer horário, fala essa afirmação para você, para que isso se torne real dentro da tua mente e você começa a colher resultados com isso aí, ok? Um grande abraço e nos vemos amanhã na próxima aula. Tchau!